Olá pessoal, espero que esteja todo mundo bem e vamos começar, né? Mais um trimestre de conteúdo. Começamos na aula passada com hierarquia urbana e agora a gente tem uma videoaula rapidinha, né? Menos de 20 minutos, para a gente falar sobre crescimento urbano e urbanização, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Assistam, anotem. Quando forem fazer os exercícios, podem rever o vídeo para ajudar. E é isso. Fiquem bem, estou com saudade de todos vocês. Beijo! Vamos lá? Então, primeira coisa, a gente precisa saber que crescimento urbano é um conceito, urbanização é outro. Vamos entender qual é a diferença de cada um deles. Quando eu falo de crescimento urbano, de que eu estou falando? Eu estou falando de ampliação do espaço físico, né? Do crescimento físico da cidade, tanto do espaço. Olha esse esqueminha que eu coloquei para vocês, né? A gente tem uma cidade aí do lado esquerdo de vocês na tela, uma cidade pequenininha, né? Um povoado lá do lado direito, né? Do extremo, do lado direito. E no meio a gente tem uma cidade já um pouco mais estruturada, uma cidade maior, né? Um pouco mais de infraestrutura, tem prédios, né? Então tem estrutura vertical. A gente entende que é uma cidade maior do que as outras. O que seria o crescimento urbano? Observe que ao longo do gráfico, o que vai acontecendo com os espaços nessa cidade? A cidade do meio, que já era uma cidade um pouco mais desenvolvida do ponto de vista urbano do que as outras, né? Ela já era maior, tinha uma infraestrutura maior, ela vai ganhando espaços. Olha como é que ela vai se ampliando, né? Ela vai se ampliando tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Então, esse crescimento físico da cidade a gente chama de crescimento urbano. A área urbana cresceu. Então, obviamente, vão crescer também todas as infraestruturas urbanas, né? Com qualidade ou não, dependendo de onde, de quais as condições econômicas do lugar de onde a gente está falando, tá? Cidades em países desenvolvidos têm um tipo de crescimento urbano. Cidades em países subdesenvolvidos têm outro tipo de crescimento urbano. E aí observa, até chegar no estágio 3, o que acontece, né? A gente tinha lá em cima 3 núcleos urbanos, uma cidade pequenininha, um povoado, e no meio uma cidade um pouco mais estruturada, e essa cidade um pouco mais estruturada foi crescendo. Até chegar nesse estágio 3, onde a gente tem uma estrutura bastante ampla, né? O espaço físico da cidade cresceu. E aí o número de prédios, a prestação de serviço, o número de vias, o número de carros. Então, o que é crescimento urbano? É quando a área urbana, a área física urbana se expande, ela cresce, né? E aí ela toma maiores espaços. Coloquei uma imagem aí no cantinho que é da vista, né? A partir do Convento da Penha. Então, quem tirou a foto estava no Convento da Penha e tirou a foto virada para Vitória. Lá no fundo, olha como que a gente tem um crescimento urbano, né? Nessa área. Lá no fundo, só um minutinho, meu pincelzinho estava muito pequenininho aqui. Lá no fundo, né? A gente tem a Ilha do Boi, lá mais no fundinho a Ilha do Frade. E aí a gente tem o crescimento urbano dessas áreas. Isso é antes da década de 70, antes da construção da terceira ponte, né? Então olha como que a ponte também modifica esse cenário. Embaixo a ponte já está construída. É o mesmo ângulo, né? O mesmo lugar que essa foto foi tirada. E aí a construção da ponte, o fluxo entre Vitória e Vila Velha, a ampliação da área urbana de Vitória. Vitória teve muitos aterros. O crescimento urbano de Vitória foi muito em cima de aterros, né? Áreas que eram de mangue ou de mar foram aterradas para que a cidade pudesse crescer, para que houvesse crescimento urbano.
Então, o crescimento urbano é o crescimento do espaço físico da cidade, ok? E aí a gente vai, dentro desse processo de crescimento urbano, olha lá, né, nesse esqueminha que eu coloquei para vocês, observe o que vai acontecendo com a cidade que está no meio ali, que é a maior. Ela vai crescendo, 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 até se encontrar com os vizinhos, né? Se encontrou com o povoado e se encontrou com a outra cidade menorzinha que estava lá do lado esquerdo. E quando esse encontro das cidades, dos bairros acontece, a cidade cresceu tanto que você não consegue delimitar mais onde termina um bairro e onde começa outro. Em Vitória tem vários bairros que são assim, né? Ali, por exemplo, próximo ao Mata da Praia, a gente tem Morada de Camburi, com bairro República, com Mata da Praia, a gente não sabe onde começa um, onde termina o outro, né? Em São Pedro isso acontece também, a gente não sabe exatamente onde termina um, onde começa o outro. No município de Serra tem esse fenômeno. Quando os bairros vão crescendo, se encontram, né? O crescimento urbano faz com que eles se encontrem, e aí fica difícil até a gente definir quais são os limites entre um bairro e outro, entre uma cidade e outra. Vitória tem esse problema com Serra, ali na região de bairro de Fátima, né? Essa briga é histórica. É Vitória, é Serra, ali é o quê, né? Jardim Camburi é coladinho no bairro de Fátima, Jardim Camburi é Vitória, bairro de Fátima é Serra, né? E aí o nome desse fenômeno, dessa colinha, né, que se faz entre os bairros que crescem muito e é um resultado do crescimento urbano, é conurbação. Essa figurinha aí está mostrando para a gente o que é a conurbação, né? Quando que acontece conurbação? Quando a gente tem duas ou mais áreas urbanas, que podem ser bairros ou cidades, e eles vão crescendo, 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 chega uma hora se encontram, né? Existe, meu pincelzinho está muito pequenininho aqui, gente, só um minutinho. Existe um encontro, né, dessas áreas, desses bairros, dessas áreas urbanas, e aí aquele meiozinho onde eles se encontraram, a gente não sabe exatamente quem é quem, né? Quem é um bairro, quem é outro, tá? Então essa área de encontro, esse crescimento que fez colar um no outro, a gente chama de conurbada. É uma área que sofreu conurbação. É um fenômeno de crescimento e encontro de áreas urbanas. Ok? Ok, então a gente já entendeu o que é crescimento urbano. Crescimento urbano é crescimento do espaço físico. E o que é urbanização? Né? Quando a gente fala de urbanização, a gente está tratando de uma estatística importante. A gente está dizendo que a população urbana de um determinado lugar superou, ficou maior, a partir daquele momento, é maior do que a população rural daquele local. Tá? Então, Vitória, por exemplo, é um município 100% urbano. Né? A gente não tem área rural em Vitória. O que seria, então, o fenômeno da urbanização? Quando o número de pessoas morando em área urbana de um determinado local é maior do que o número de pessoas morando em área rural. O Brasil, hoje, né, é um país urbanizado. A maior parte da nossa população vive em zona urbana. Cerca de 85% da população brasileira mora nas cidades, nas áreas urbanas. Mas nem sempre foi assim, né? Olha esse gráfico aqui. Lá na década de 40, olha qual era a situação. A população urbana era aproximadamente 30%. E a população rural, que é o que está em vermelhinho, era aproximadamente 70% da população. Então, nós tínhamos lá na década de 40, 30% das pessoas no Brasil vivendo nas cidades, nas áreas urbanas. E 70% das pessoas no Brasil vivendo no campo. Observa qual foi o comportamento dessas curvas. Agora vocês estão acostumados a falar sobre isso, né? O Covid está falando muito sobre curvas, gráficos. Olha o comportamento dessas curvas ao longo do tempo. O que aconteceu com a curva de população urbana?
cresceu, é a curva em azul, né? Então a população urbana cresceu e a população rural caiu. E qual foi o momento desse X? Qual foi o momento em que isso foi ultrapassado, né? A população urbana ultrapassou o número da população rural. Em meados da década de 60, tá? Observa que esse comportamento, por que o gráfico é a partir da década de 40? Porque a gente inicia uma industrialização no Brasil a partir da década de 30, a gente estudou isso lá na outra unidade, que ela influencia nessa urbanização, o crescimento de cidades e o crescimento da população nessas cidades. E aí, quando a população urbana cresce, e muito dessa população urbana veio do campo, por êxodo rural, saiu do campo. Então, se a galera veio embora do campo para morar na cidade, começou a esvaziar o campo e encher a cidade. Esse fenômeno está aí, né? Está mostrando aqui no gráfico. Então, esse meio aqui, quando ocorre essa troca, né, a população urbana passa a ser maior do que a população rural do Brasil, a gente alcançou um nível de urbanização superior ao nível de população rural no campo, tá? Então, no mundo, como que é esse dado no mundo? A gente vai falar na próxima aula, mas só para vocês terem noção. No mundo inteiro, em média, 55% da população, né, 55% da população mundial vive nas cidades. E depois a gente detalha esses dados, né, que em determinados continentes a coisa é diferente, um em relação ao outro. Tá? Na Ásia é diferente da América, né? A quantidade de pessoas no campo é diferente da quantidade de pessoas em um continente, de um continente para outro. Mas, de modo geral, o nosso processo foi esse aí. O processo brasileiro de urbanização foi esse aí. A gente tinha uma população majoritariamente rural, tá? Lá na década de 40, e minoritariamente urbana. E isso se inverte. A urbana cresce e a rural diminui. Tá? Então, população, quando se inicia um processo de urbanização no Brasil, à medida que a população urbana começa a crescer, a gente está iniciando o processo. E quando que o Brasil se torna urbanizado? Quando ultrapassa, em meados da década de 60. Então, hoje esse gráfico já está diferente, né? Aqui as informações são de 2000, então está em aproximadamente 80%, mas as informações mais atuais, a gente já está em 85% da população vivendo nas cidades, tá? Em 2020, né? Passaram-se 20 anos aí do último dado do gráfico. Então, a gente tem uma tendência a população ocupar cada vez mais a cidade e cada vez menos o campo. Existem alguns lugares que isso está invertido, tem gente indo morar no campo, mas isso ainda é muito pequeno em comparação ao número de pessoas que saem do campo e vêm morar na cidade. Conceitos importantes que a gente precisa lembrar em área urbana. Conceito de megalópole, né? O que é megalópole? Vocês viram lá no textinho que eu dei na aula passada que Vitória se tornou metrópole, né? Vitória era um centro regional e foi classificada agora como uma metrópole nacional. Isso é extremamente importante para investimentos, né? Isso atrai empresas porque entendem que passa a ter aqui uma infraestrutura, enfim. O que é uma megalópole? Megalópole é uma área formada, mapeada, né? Porque não tem um muro, não tem nada físico formando essas áreas, mas é uma área mapeada como uma área de altíssimos índices urbanos, né? Tem uma população urbana muito densa, tem um aparelho urbano muito complexo, infraestrutura de transporte, serviços, comércio, indústria, né? Então, são áreas muito urbanizadas, tá? E que concentram cidades importantes, que têm influência importante no país ou no mundo, né? E aí elas acabam formando, por estarem próximas geograficamente, elas acabam formando uma grande região urbanizada e de influência,
que é a megalópole. Eu coloquei aqui 3 megalópolis importantes, na verdade coloquei mais porque dos Estados Unidos eu citei 3 aí. Mas eu vou citar 3 que são muito importantes. Meu pincelzinho tá sumido. Espera aí que eu vou achar para vocês. A gente tem nos Estados Unidos, né? Olha aí no cantinho direito, lá no alto, no mapa dos Estados Unidos. A nordeste dos Estados Unidos. Uma megalópole chamada Boswash, né? Que é a megalópole formada por Boston, Washington e Nova York. Né? É uma região extremamente urbana, extremamente industrializada, uma concentração populacional muito alta e extremamente importante para o restante dos Estados Unidos. No mapinha de baixo, a gente tem o Japão, né? Tem uma megalópole formada aí, que é bastante significativa, né? Que passa por Osaka, enfim. A gente tem um cinturão formando uma megalópole aí, que mais de 80% da população japonesa vive nessa área, né? Grande parte da atividade industrial acontece nessa área. Então é a área urbana mais importante do Japão. E no mapinha, lá no alto do lado direito, a gente tem a megalópole brasileira. Uma megalópole formada por cidades brasileiras. O eixo Rio de Janeiro e São Paulo, né? A união do espaço de influência entre Rio de Janeiro e São Paulo, e mais as regiões metropolitanas que estão juntas a elas ali, forma uma megalópole. Né? É extremamente importante para o Brasil, para a América do Sul, para as Américas de modo geral. Né? São Paulo tem uma participação financeira significativa nas atividades comerciais da América do Sul, e é uma megalópole brasileira. Então, coloquei 2 exemplos internacionais, né? Uma megalópole nos Estados Unidos, uma megalópole no Japão e uma megalópole brasileira. Existem outras, tá? Esses são só exemplos. E por último, o conceito importante, que é o conceito de megacidades. O que são megacidades? São todas as cidades que possuem população superior a 10 milhões de habitantes. Então, se aquela cidade, né, se aquela área urbana possui uma população de mais de 10 milhões de habitantes, ela é classificada como megacidade. Pode estar num país desenvolvido ou pode estar num país subdesenvolvido. Lógico, quando eu tenho uma megacidade num país desenvolvido, eu tenho determinadas características. Quando eu tenho uma megacidade num país subdesenvolvido ou em desenvolvimento ou emergente, né, eu tenho outras características. Coloquei uns exemplos aí para vocês verem. Nova York, né, com população de 19 milhões e meio de habitantes. Paris, na França, com uma população de 10 milhões e meio de habitantes. São Paulo, olha a população de São Paulo, cidade de São Paulo, tá? 20 milhões aproximadamente de habitantes, né? É muito, tá? Muito. A população maior que a população de Nova York, né? Cidade do México, 19 milhões e meio de habitantes aproximadamente. Buenos Aires, na Argentina, capital da Argentina, cerca de 13 milhões de habitantes. Então, o critério para considerar megacidade é só o número de habitantes. Tem mais de 10 milhões, a gente considera megacidade. Tudo bem? Por hoje, a gente fica aqui, para nesse ponto, e a gente continua na próxima aula, nas próximas postagens. Se tiver dúvida, pode mandar aqui, ou pode mandar lá no Class, que eu respondo para vocês. Ou na minha rede social, se vocês me têm na rede social, pode também me mandar um directzinho perguntando, não tem problema não. Tá bom? Um beijo, fiquem bem, se cuidem de vocês, da família de vocês, dos amigos, fiquem em casa e vamos esperar que isso vai passar, tá? Beijo.